Então, bom dia a todos, a quem eu não cumprimentei, bom dia novamente. E lá está, este 2020 vai ficar um ano na memória de todos nós. Certamente as crianças vão se recordar de quando a escola foi interrompida em março e só voltaram a ter aulas fisicamente em setembro. Certamente nós vamos nos recordar quando andávamos sempre a lavar as mãos. Se calhar já lavamos mais as vezes as mãos este ano do que lavamos em toda a nossa vida. Nós nunca pensámos andar sempre de máscaras. Nunca pensámos que realmente, para nós, latinos e portugueses, o distanciamento nos relacionamentos fosse tão longo e prolongado. E realmente há uma palavra, digamos, que acompanha toda a condição humana, ao longo de todas as fases da sua vida. A começar logo pelo parto. E logo no parto, a criança que está para nascer, ela é sujeita a um enorme sofrimento. Ela tem que estar monitorizada, porque devido às contrações que estão a ocorrer dentro do útero, muitas vezes a sua própria frequência cardíaca pode baixar e pode morrer, ou até, às vezes, o cordão envolver-se à volta do pescoço. O ato de expulsão é muito intenso e de grande sofrimento, seja para a criança, seja para a mãe. Normalmente a criança, claro, esquece, ela não tem memória desse acontecimento. E é um processo, o sofrimento é algo que começa desde o início da nossa vida. Então eu tirei algumas definições, digamos, consideradas científicas sobre o que é o sofrimento. E mesmo dentro de definições científicas é difícil encontrar alguma objetividade naquilo que é o sofrimento, porque é algo que é muito próprio de cada pessoa. E diz assim, a primeira definição, é uma das mais recentes que eu selecionei, que é de 2001. O sofrimento é transversal nas várias dimensões do ser humano. Circunscreve características biopsicossociais e espirituais. Etimologicamente, isto é, na origem da palavra, sofrimento denota pena ou dor que se deve suportar. Classicamente, fala-se no sofrimento físico quando atribuído ao corpo e mental quando conotado com a mente. Este autor aqui, em 93, fala no sofrimento do corpo, que é a fonte física de sofrimento. Fala do sofrimento nas relações interpessoais, que é, digamos, a fonte sociocultural, a forma como nos relacionamos uns com os outros, que às vezes pode não ser muito boa. O sofrimento na vontade, que tem a ver com a fonte existencial e espiritual, segundo eles. E o sofrimento no sentimento de unidade e coerência do eu, que tem a ver com a fonte, digamos, psicológica. Também, para a Biscaia, diz que a dor e o sofrimento humanos são atributos da pessoa, já que eles pressupõem não só uma componente neurológica, mas também a memorização e o repercutir psicológico que lhe dão uma clara implicação em comportamentos futuros. Ou seja, baseado numa experiência do presente, vai vivenciar de determinada maneira no futuro. Também, mais 3 definições em que... O sofrimento é uma experiência pessoal, egocêntrica, muito focada na pessoa, e complexa, que envolve um evento intensamente negativo ou uma ameaça percebida. O sofrimento pode fazer-se acompanhar de componentes físicas, cognitivas, afetivas, sociais e espirituais, o que justifica toda a sua complexidade. Portanto, não é algo simples de clarificar. Não é simples nós chegarmos à questão e responder à questão: porquê é que isto me está a acontecer? O ser humano é o único dotado de um sentimento intrínseco decorrente do excesso de algo que incomoda, perturba ou provoca insatisfação. E agora, Frankl, já em 84, ele tem aqui uma definição muito interessante. Ao analisar o sofrimento humano, defende que a dor e o sofrimento, de uma forma geral,
são indispensáveis ao desenvolvimento humano. Ou seja, parece que nós precisamos, para nos desenvolvermos, de estar sujeitos a um determinado sofrimento, a contrariedades. E é bom que as crianças desde pequena estejam sujeitas a contrariedades. Hoje não se quer muito ir por aí, não faças sofrer a criança. Mas não é verdade. É importante para o desenvolvimento humano. Quero levar-vos a abrirmos em Jó. O Vítor já falou aqui, no Jó, esta manhã. E vamos precisamente abrir no capítulo 28 de Jó. Então, posso ler. 28, Jó. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras encontra-se a safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ónix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que as pérolas. Não se lhes igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até às extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos gratos pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês entendimento. Apelamos, Senhor, que Tu nos dês sabedoria para a poder entender. Dá-nos também força, coragem, para a aplicar à nossa vida. A Ti seja dada toda a honra e glória para tudo sempre. Amém. Então, um breve resumo. O livro de Jó é um livro que trata um dos maiores mistérios da vida humana, o sofrimento.
Ao longo do livro está patente uma pergunta constante. Por que é que os justos sofrem? Porquê? E o porquê é sempre uma pergunta aterradora para qualquer estudante. Seja na teoria, justifique a seguinte expressão, ou a seguinte frase, ou a seguinte qualquer coisa. Seja num estágio, na prática. Caro estudante, justifique aquilo que está a fazer. E a pergunta porquê, ela vai ser esclarecedora se o aluno realmente sabe aquilo que está a fazer, ou se está a fazer porque decorou mecanicamente, porque simplesmente toda a gente faz, ou porque está a imitar aquilo que os outros fazem. Então está a fazer porque simplesmente faz. Não sabe o porquê de se estar a fazer. Por exemplo, eu posso trazer um aparelho de tensão arterial. Eu posso demonstrar e vocês sabem muito rapidamente avaliar, ficam a saber avaliar a tensão arterial. Mas se eu vos perguntar, ok, porquê é que põem a braçadeira assim, no braço, porquê é que não põem na perna? Ou porquê é que não põem a braçadeira no pescoço? Se calhar não ia dar muito bom resultado. Apertar, apertar, apertar. Dava para avaliar a tensão, mas ia-se perder os sentidos. O porquê? O porquê das coisas. Então a pergunta de fundo, porquê? Vai estar sempre a vir à tona. Porquê é que isto está a acontecer a este pobre Jó? Mas resumindo, Jó ele é contemporâneo de Abraão, dizem os entendidos, os estudiosos. E ele é descrito como sendo um homem que é justo. Não diria perfeito, mas que é justo. Ele é despojado da sua riqueza, era o homem mais rico da sua altura, da sua região, pelo menos. Ele é despojado da sua riqueza, é despojado dos seus filhos, da sua família e até da sua própria saúde. Ele chega ao ponto de ser uma pessoa que não tem mais nada a perder. Não há mais nada a perder. Até a própria esposa lhe chega a dar estas palavras de consolação. Sabem aquelas palavras em que pensamos, mais baixo eu já não vou descer. Mas mesmo assim, vêm aquelas palavras que nos põem ainda mais baixo. E ela diz o quê? No capítulo 2, versículo 9, ela diz, porquê que conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. A própria esposa, que duro. Se ao menos viesse uma palavra de carinho, de amor, de encorajamento, mas nem isso. Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Hoje dizia-se, por favor, tenham misericórdia deste homem e façam eutanásia a este pobre homem. Porque ele já não tem mais a que se agarrar. Então, do ponto de vista material, do ponto de vista social, do ponto de vista físico e agora até emocional, ele ficou sem nada. Vejam até mesmo a sua própria identidade. Ele deseja que o dia em que nasceu seja esquecido. Ele vai a este ponto. A única coisa que conserva é mesmo a própria vida. Tudo o resto ele perdeu. Jó não percebe nada do que está a acontecer. A esposa também não. E os seus amigos também não. Não há resposta para o porquê. Ele apenas confia que Deus tem o direito de permitir o que lhe aprouver, seja bom ou seja mau. Mesmo que no presente não se perceba nada do que está a acontecer, mesmo que tenhamos sido privados de toda e qualquer noção de controlo sobre a situação, a esperança de Jó e a sua resposta ao porquê do que está a acontecer reside nisto. Ele, uns capítulos mais à frente, mas antes de 28, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A perspectiva de Jó não é uma perspectiva do que se vê no aqui e no agora. Não é essa a perspectiva. Mas é uma perspectiva de que Deus está no controle de tudo e que não no presente, mas no futuro, Deus vai esclarecer tudo.
tudo será revelado, tudo será clarificado, mesmo que no presente não se perceba o porquê. E nisto começou um diálogo entre Jó e os seus amigos. Os amigos olham para ele e ficam estarrecidos. Veem a sua condição e ficam boquiabertos. Não há como entender. Olha o que tu eras e aquilo que tu te tornaste. Que pecado é que tu cometeste? Pumba, mais uma catanada para este pobre Jó. Uma catanada emocional. Sim, os seus amigos chegam junto dele e dizem que o seu sofrimento é por causa do pecado dele e que o nível de sofrimento é condizente com a gravidade do pecado que ele tinha cometido. Dizem que ele só vai ser feliz quando se arrepender dos seus pecados. Contudo, Jó sabia que isso não era verdade. Não era verdade. Jó sabia que também é possível o justo ser afligido e por isso é uma crueldade os seus amigos estarem a acusá-lo de pecados graves que certamente ele não cometeu. Ele não compreende o porquê daquilo que está a acontecer, mas ele confia na soberania de Deus. Jó afirma que, independentemente daquilo que possa estar a acontecer, Deus permanece digno de adoração. E ele nunca maldiz o nome de Deus, independentemente das circunstâncias que ele estivesse a passar. Muito resumidamente, o debate entre Jó e os seus amigos é este. Quem pode perceber o que está a acontecer? Como se pode ter uma explicação sobre o que é inexplicável? A troca de argumentos leva-nos a um poema, que se trata de um caminho à descoberta de sabedoria. E neste esgrimir de argumentos vemos que a sabedoria dos homens fica esgotada. E Deus permanece ainda permanece em silêncio neste capítulo. Mas a pergunta permanece no nosso pensamento. Onde podemos encontrar a sabedoria? E é então que entramos neste capítulo, no 28. Este texto é um poema, e no decorrer deste poema nós somos levados à pergunta: mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Então o título que dou é: A sabedoria de Deus está para além da nossa compreensão. Está para além da nossa compreensão. E nós iremos analisar em 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, a sabedoria não provém de esforço humano. Segundo ponto, a sabedoria é inalcançável e não pode ser comprada. E terceiro ponto, a sabedoria pertence a Deus e é uma dádiva dele. Então, primeiro ponto. Vocês já alguma vez tiveram que procurar alguma coisa valiosa com afinco? Ou não, eu perdi algo muito precioso e vou recorrer a tudo o que me é possível para encontrá-lo. Eu recordo-me perfeitamente do dia de batismo do Vítor e do Paulo. Nós, a seguir ao batismo, a igreja ficou a conviver no Rio Mondego. E foi um dia de uma alegria imensa. A igreja ficou para a tarde, um almoço conjunto, convívio, muita brincadeira. Conseguimos jogar futebol naquela areia dura do Mondego. O David ainda era bebê, o David Costa, e lembro-me que ele estava meio febril nesse dia. Estava também connosco a Susana e o Pedro. E a certa altura nós andávamos a brincar na água, não sei o quê, e a Susana, em pleno Rio Mondego, diz, ela tinha-se casado há pouco tempo, há 2 anos ou 1 ano, isso já não sei dizer. E ela diz, eu perdi a minha aliança. Eu perdi a minha aliança. O quê? E nós ficámos parados. Não se mexam. Era uma missão quase impossível. Encontrar a aliança no Rio Mondego. Mesmo que nós ligássemos para a barragem da Agueira. Olha, vocês aí em cima, fechem as comportas. Vamos ficar aqui parados à espera que o rio seque. Que a água se vá toda embora. Era impossível. Mas calmamente nós pusemos à procura. Felizmente, não muito tempo depois, a Liliana viu um brilho
tipo o Senhor dos Anéis, à procura do anel. Vi um brilho debaixo da água e olha, lá estava ela. A aliança é um bocadinho grossa, mas é isso que está envolvido aqui. Por um lado, encontrar um objeto de grande valor, seja o valor monetário, seja o valor sentimental que está associado, seja o seu significado. E no outro lado, todo o esforço que é preciso para o alcançar. Um esforço quase titânico, a roçar o impossível. E é sobre isto que falam estes primeiros 11 versículos. Então, este é um livro que é o livro considerado o livro mais antigo da Bíblia, escrito antes do Pentateuco, que foi escrito por Moisés, e já viveu cerca de 4.000 anos atrás, na altura de Abraão. Então nós podemos ver o quão desenvolvida já estava a ciência, a forma como eles iam buscar os metais ao meio da terra. Eles faziam uma viagem ao centro da terra, mesmo com recursos muito escassos, mas eles já penetravam as minas, já faziam, digamos, todas aquelas minas à procura do metal e das pedras preciosas. Eles retiravam a prata, o ouro, para ter poder de aquisição, tiravam o ferro e o cobre para ter poder de construção e também poder militar para fazerem as espadas e as armaduras. Eles perfuram a terra, fazem minas. E imaginem quão árduo e quão difícil é este trabalho. É muito difícil. Vemos no versículo 3 o homem a desenvolver estratégias para até poder iluminar aquela escuridão das minas e assim explorar ao máximo o potencial daquela mina. Poderem tirar todo o ouro, todas as pedras preciosas. É um pouco semelhante àquilo que se faz hoje. Minas a grande profundidade, minas que chegam a ter 4 km de profundidade, 800 km de túneis. Tem que ter ar-condicionado lá no fundo, porque à medida que se vai baixando na crosta terrestre, a temperatura vai aumentando. Pode chegar a mais de 50 graus, e então eles têm que pôr ar-condicionado. Faz-me lembrar também quando em 2010 os mineiros do Chile, eles ficaram encurralados numa mina a 700 metros de profundidade. Eles tiveram que racionar o oxigênio, tiveram que lidar com o frio, com a escuridão, tiveram que lidar uns com os outros e conseguiram ir lá buscá-los, mas tiveram que esperar muito tempo. Quão perigoso é trabalhar nas minas? Quão arriscado é? Quão duro para ir buscar aquilo que nós consideramos tão valioso. No versículo 5, vejam que ao contrário do pão, que é um alimento básico e essencial à vida, os metais e pedras preciosas não o são. Os animais não precisam deles. Contudo, vejam quão mais difícil e quão mais perigoso é alcançar estes metais e pedras do que arar, semear e colher o cereal com que se faz o pão. É muito mais difícil e perigoso. Mas isto é muito próprio da condição humana. Não é verdade? Quanto nós investimos, seja trabalho árduo, seja perigo, seja privações, em busca do que não é essencial, mas ao qual nós damos muito valor. São de resto coisas, conforme o versículo 6 e 7 dizem, que estão plenamente fora das necessidades do resto da criação. O resto da criação não precisa disto, mas contrariamente o homem usa todo o seu intelecto, engenho e ciência para conseguir o que tem valor para si. Vai ao ponto de esmiuçar o rochedo, mover montanhas, mudar cursos dos rios. Uau! Tanto conhecimento, quanto engenho, quanta inteligência, quanto esforço, quanto risco até. E para quê? Porque é que o autor nos atraiu para esta busca e nos fez meditar sobre a sua real necessidade e o seu custo? Vem este versículo 12. E põe por terra todo o orgulho. Põe por terra toda a prepotência e presunção humana. Olha, no meio de tudo isto, onde é que está a sabedoria? Onde é que está o entendimento? Eu percebo todo o vosso esforço,
todo o vosso engenho e ciência, todo o vosso risco. Mas olha, no meio disso tudo, onde é que está a sabedoria? Onde é que está o entendimento? A resposta é simples. A verdadeira sabedoria não vem de esforço humano, seja físico, financeiro, científico, ou até pelo sofrimento e a tentar alcançar. Mas ok, talvez então o meu esforço e sacrifício talvez não estejam a ser suficientes. Então eu vou investir mais ainda e vou procurá-lo agora não só na terra, mas também até ao fundo do mar. E quem sabe até ao abismo, ou como se diz, mais longe ainda, para o infinito e mais além, até aos confins do universo. Mas o que é que eles dizem, alegoricamente, o mar e o abismo? Eles dizem, olha, não está connosco também. Não vale a pena estar a incomodar-se. Nós não temos essa sabedoria que vocês estão à procura. E passamos então para o segundo ponto. Ok, então, não a posso obter com o meu esforço, a sabedoria. Mas será que ela pode ser comprada? Talvez com ouro fino, com a prata, com o ónix, com a safira? Não, também não. Talvez uma joia, então, um cristal ou uma pérola, o mais puro dos diamantes, talvez. Mas não, também não. Estes versículos 13 a 19 vêm demonstrar que não pode ser encontrada e o seu valor da sabedoria não tem preço. Não é possível ser comprada como se uma transação fosse. Mas então, vem o versículo 20 e a pergunta mantém-se. De onde vem, pois, a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? No versículo 22, nós vemos que se podem criar atalhos para perceber a razão do sofrimento. Esta é, de resto, a questão que nos tem acompanhado. Porque sofre o justo? E tem sido como que uma expedição para encontrar a justificação do porquê disso acontecer. E nessa busca, que não pode ser por esforço humano, que não pode ser comprada, por vezes o homem procura respostas no ocultismo. Numa tradução, o versículo 22 diz: a perdição e a morte confessam, o rumor da sua fama chegou até nós. Ou dizem saber alguma coisa sobre isso, mas é só indícios, suposições. Muitas pessoas, no seu desespero e falta de esperança, porque aconteceu algo grave na sua saúde, na sua vida ou na dos seus familiares, ou até por motivos mais egoístas, porque querem saber o que fazer para ter sucesso, buscam na astrologia, buscam nos videntes, nas bruxas, no ocultismo, a explicação para o que está a acontecer na sua vida. O porquê? E, além de dinheiro, o que é que eles pedem? Eles pedem para fazer rezas, rituais, mezinhas, sacrifícios até, ou simplesmente confiarem nas suas premonições. O que isto quer dizer é que esse não é o caminho sábio a trilhar. Não é o caminho sábio a trilhar. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Estes versículos alertam para isso, porque há efetivamente assuntos que estão ocultos ao nosso entendimento, porque simplesmente têm que estar. Mas o homem recorre ao ocultismo para revelar o que está oculto. E às vezes podem até haver meias revelações, meias. Por isso diz que a morte e a perdição já ouviram falar, mas mesmo assim não a podem conhecer. E aliás, recorrer a elas pode trazer mesmo isso, morte e destruição. Que desespero! Onde está então a sabedoria e o entendimento? O que são esta sabedoria e este entendimento? É um desespero, a busca do homem para dar resposta. Desde o início da humanidade, o homem quis saber mais e mais, ter mais e mais. No Éden, quiseram ficar a conhecer o bem e o mal. Em Babel, quiseram construir uma torre
que chegasse aos céus. E qual é que era o denominador comum destas duas aspirações? Ser como Deus. Queriam ser como Deus. Então, o que é que nós queremos saber? Quero levar-vos a abrir em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Há uma fronteira aos olhos de todo o ser vivente. E vemos isso no versículo 21. Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Há uma fronteira. Há coisas que nos são dadas e que nos são reveladas. E há outras que nos estão vedadas. E queremos às vezes saber pela força. Queremos forçar. Pelo que não é legítimo. Mas mesmo assim vai ser sem sucesso. Então há claramente aqui uma tensão. Jó certamente queria saber a razão do seu sofrimento. Queria saber a razão de ele, sendo justo, estar a passar por tudo aquilo. E é legítimo procurar respostas, sim. Mas temos que ajustar as nossas expectativas. E saber que pelo nosso esforço nós não vamos conseguir, nem podemos adquirir, nem recorrer a práticas ocultas. Não está certo. Até que no versículo 23 há uma luz ao fundo da mina para Jó. Há uma luz ao fundo do túnel para nós. Este versículo revela que só Deus conhece o caminho para ela, para a sabedoria. E só Ele sabe o seu lugar. Só Ele. Deus, o Criador de todas as coisas, que é omnisciente, sabe o limite do universo e sabe o início e o fim de todas as coisas. Ele sabe qual é o planeta mais longínquo. Como sabe de que átomos nós somos feitos. Ele criou as leis da física e da química com precisão matemática. Aquilo que para nós é o caos, como o movimento das galáxias ou o movimento dos eletrões à volta do núcleo do átomo, para Deus está tudo avaliado, examinado e definido. Não há nada que o possa surpreender. E não há nada que possa fugir ao seu controle. Por fim, Deus diz ao homem: o temor do Senhor é sabedoria, e fugir do mal é entendimento. Porque é a mesma coisa que dizer: olha, confia em mim. Deposita a tua confiança em mim. O princípio e o fim da sabedoria está em reverenciar a Deus e evitar o pecado. É isto. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Jó fez a ligação necessária para perceber a razão do seu sofrimento. Ele deixa claro que a sabedoria divina necessária para explicar o seu sofrimento era inacessível para o homem. Para o presente, às vezes é inacessível. E só no futuro, que ele depois retomou toda a sua riqueza, toda a sua família, todo o seu património e voltou a ter filhos e filhas e tudo mais. Somente Deus sabia tudo a respeito das suas aflições, porque, conforme o versículo 24, Ele sabe todas as coisas. Então Ele pede que nós confiemos nele, que nós o reverenciemos. E apartar-se do mal é obedecer à sua palavra. A verdadeira sabedoria pertence àquele que é o todo-poderoso Criador. E o ser humano só poderá conhecer essa sabedoria se Deus a revelar a ele. E sabem uma coisa? O essencial dessa sabedoria foi revelado. O essencial foi revelado. Quero convidar-vos a abrirmos
em 1 de Coríntios. Essa sabedoria que para alguns é loucura, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E passamos para o 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A revelação total e essencial, ou seja, o Evangelho que tem poder para te livrar do sofrimento eterno, foi feita. Essa revelação foi feita. O Evangelho centrado na encarnação e crucificação do servo sofredor. Aquele que sabe o que é padecer, conforme Isaías, foi totalmente revelado. E Jesus tornou-se a sabedoria revelada por Deus. Sabedoria essa que confunde a sabedoria humana, porque sofre o justo, debatiam Jó e os seus amigos. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria divina. O justo sofreu para que nós fôssemos libertos de um sofrimento maior e eterno. E a sabedoria reside em confiar nele, para além de uma perspectiva de vida na terra. Deus, de maneira sábia, estabeleceu que os homens não poderiam vir a conhecê-lo por meio de sabedoria. Não poderiam vir a conhecê-lo por meio do seu próprio esforço ou dos seus próprios recursos. Mas antes revelou a sua sabedoria enviando Jesus Cristo para concretizar um plano de resgate para salvar o pecador impotente por meio de uma pregação tão simples que os sábios a consideram loucura. O quê? Não pode ser. É só isso? Sim, é só isso. Crer, confiar em Jesus Cristo. No Cristo crucificado é a única sabedoria verdadeira que tem poder para te livrar do sofrimento eterno. Porque é a única que tem poder para salvar aquele que crer dessa morte, do juízo e do sofrimento que vai acontecer. Não há nenhum pecador salvo que se possa gloriar de ter alcançado a sua salvação mediante o seu intelecto, mediante o seu dinheiro, mediante o seu esforço. Mas só através de Jesus Cristo. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Onde tens tu procurado a sabedoria para dar resposta aos teus dilemas da vida? Para dar resposta às frustrações que te causam sofrimento? Onde tens procurado? O que tens investido? A quem tens tu procurado? Em Jó nós vemos
sobre a busca de um crente sofredor, buscando por sabedoria e o desejo de entender porque o mundo é como é. E a resposta final vem: teme a Deus e foge do mal. Confia na sabedoria que Ele revelou, Jesus Cristo crucificado. Só Ele redireciona a nossa perspectiva terrena para uma perspectiva eterna. Provavelmente estás a passar um sofrimento sério na tua vida, nas várias dimensões que nós vimos inicialmente. A pandemia tem trazido isso. Vemos a cada dia sinais de alarme do ponto de vista psíquico, relacionado com o isolamento social e a ausência de relacionamentos. Pode ser a perda de trabalho, pode ser os problemas dos filhos que toleramos até menos do que os nossos. Pode ser muita coisa que condiciona o teu bem-estar e que te causa sofrimento, numa ou várias dimensões da tua vida. Mas o desafio aqui esta manhã é: confia em Deus. Confia que Ele está no controle de todas as coisas. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Segue as indicações da sua palavra. O essencial que era necessário revelar a nós, Ele já revelou em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo basta para nós. Cristo que se sujeitou ao sofrimento em diversas dimensões, para que te pudesse livrar de um sofrimento maior e eterno. O desafio mantém-se. E aí está a sabedoria. Confia nele, entrega-lhe a tua vida e o mais Ele fará. Que Deus vos abençoe.